Meus amados, a graça e a paz são os votos da Igreja Rei de Jesus Cristo. Vamos aprender um pouco com José? Vamos aprender um pouco com José do Egito ali, em Gênesis capítulo de número 37, onde José, ainda garoto, era paparicado pelo seu pai. Ora, José, tudo que os irmãos fazia na roça, José ia lá e fofocava, entregava, futricava para o seu pai. Há irmãos que é do tipo de José. José tinha um defeito. José tinha uma característica errônea, aonde tudo que ele via, ele falava para o seu pai. Amado, tem coisas que você vai ver e você pode chegar na pessoa, conversar com ela, querer saber, dialogar, porque senão, amado, tudo que você vê, você for falando, sem analisar a real situação, você vai se transformar em um fuxiqueiro, em um fofoqueiro, em uma fofoqueira. Então, você tem que analisar bem, porque a Bíblia fala da mesma maneira que julgar, serás julgado. José, ele tinha essa situação. Ele ia na roça, via algo errado dos seus irmãos, vinha e contava para o seu pai. E o seu pai, Jacó, ficava ali paparicando a José mais do que os seus irmãos. Ou seja, havia uma alienação parental ali em Gênesis capítulo 37, onde o pai gostava mais de um do que do outro. Fazia acepção entre este ou aquele filho. Um pai, amado, não pode ficar destilando o seu amor só numa direção. Não, pai que é pai, ele vai falar com todos. Ele vai conversar com todos. Ele não vai falar que fulano é melhor do que ciclano dentro da casa. Porque senão, amado, ele vai fazer uma alienação e os outros irmãos vão ficar chateados. Foi o caso dos irmãos de José. José chega contando um sonho. Olha, eu vejo os teus feixes se inclinando ao meu feixe. Ou seja, aí o pai dele fala, por acaso nós vamos te servir? Jacó já sabia a interpretação, sabia que Deus tinha uma promessa na vida de José, mas José, antes de ter a promessa, teria que ser lapidado. Tem filhos de Deus que entra hoje dentro da igreja e já quer ver o resultado todinho, enquanto ele tem que moldar áreas da sua vida. A área moral, o caráter, a retidão, deixar as mazelas do mundo, a roda esclarecedora. Não! Se você tem a promessa, ela vai acontecer, mas antes você tem que ser moldado. José teria que ser moldado, porque José era o dedo duro da história. Os irmãos de José, vendo aquilo que o pai gostava mais de José do que deles, aprontam para ele. E iam chegando ao ponto de morte. Quando Judá, da tribo de Judá, vai e fala, não vamos matar o nosso irmão. E aí resolvem colocar José dentro de uma cisterna e esperar ali os medianitas para vender a José. José é vendido e cai lá na casa de Potifar. E eu quero falar uma coisa para você. Ainda que você ande na casa de Potifar, na casa de Labão, ainda que você trabalhe de auxiliar dentro do mercado, ou até mesmo de açougueiro, ou de padeiro, ou de pedreiro. Amado, se você tem a promessa, é porque nestas áreas Deus está te ensinando alguma coisa. Você nasceu para um propósito. José tinha que ser moldado, o seu caráter. José tinha que ser moldado, aquela situação. Ele tinha que se aquebrantar diante de Deus. Amada, a mulher de Potifar dá em cima de José, e José não quer saber da mulher, porque ele tem alguns princípios éticos e morais. Ou seja, nem tudo em José tinha perfeição. José, em algumas áreas, tinha a perfeição. Ninguém é perfeito em tudo.
Alguém está sempre errando numa área ou outra. E o Deus das luzes, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, o Deus de paz, que esmaga Satanás debaixo dos nossos pés, sabe disso. Ele sabe o que é melhor para um filho. Ele sabe como tratar. E às vezes você está murmurando, reclamando, porque está fazendo isso ou aquilo, está trabalhando com isso ou com aquilo. Ei, aguarde o tempo da promessa, porque Deus está te lapidando para coisas maiores. Tem gente que um carro estraga uma peça pelo uso, ele já reclama diante do pastor, porque na verdade ele acha que o carro dele é eterno, que a moto é eterna. Amado, eu, como pastor, caí de moto esses dias, a mão arrebentada. Entenda uma coisa, pelo poder do nome de Jesus. A Bíblia fala que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, mas Deus não gosta de murmurador. José estava dentro da casa de Potifar, trabalhando, enquanto o pai dele era milionário. Ele estava trabalhando na casa de Potifar. Potifar comprou a José como se fosse um escravo dentro do Egito. Mas Potifar logo descobre que ele era um ungido de Deus e bota José para administrar a sua casa. Ei, se Deus colocar você para administrar um carrinho de picolé, é porque Ele quer te colocar para administrar coisas grandes mais na frente. Deus está te preparando para um futuro e você não está percebendo. Deus te coloca na situação e você começa a murmurar. Ei, Deus está lapidando você. Alemante como a sergue. Se tu entendesse esse mistério. Aguarde o tempo da promessa. Aguarde Deus realizar na sua vida o desejo do seu coração, conforme a vontade de Deus, alinhada com a vontade de Deus. José está na casa de Potifar. A mulher de Potifar acha José um homem lindo, maravilhoso, e tenta até mesmo se entregar para José. José recusa, ela rasga a túnica de José. José corre e ali ela entrega para Potifar, dizendo que José tentou contra ela. Ei, muitos vão mentir. Pessoas vão tentar de qualquer jeito derrubar o teu ministério e a promessa na tua vida. Mas entenda, Deus conhece o teu coração, julga todas as coisas. Amado, eu erro, um erro atrás do outro, mas eu vou procurando me corrigir dia a dia para ser um homem amanhã melhor do que o homem de hoje. Caráter, integridade, moral é o que nós podemos buscar, amado. Nós não podemos levar uma caneta de uma mesa se não é nossa. Tem que devolver. Você tem que ser honesto em tudo que você faz. Há pessoas que gostam do jeitinho, né? Tudo para eles tem que ter um jeitinho. Quer ganhar em tudo. Cuidado, Deus te observa e é nas pequenas coisas que Ele te julga. Ele fala, honra-me com o teu pouco e sobre o muito eu te colocarei. Então, é quando você não tem nada que você começa a honrar a Deus para preparar o teu futuro no próprio Deus, segundo as promessas de Deus. Então, amado, ele está ali, na casa de Potifar. Ele está ali, mas ele sabe do sonho que ele teve lá atrás. Ele sabe o que Deus tem para ele. Amado, eu sei o que Deus tem para mim. Eu sei, porque sou homem de oração. Não precisa vir daqui ou dali. Não, na hora certa, no momento certo, tudo vai dar certo. Amado, eu já fui provado. Já perdi empresas. Já perdi casamento. Olha, o tanto de coisa que eu já passei. Mas mesmo assim eu dou glórias a Deus, glorifico a Deus, exalto a Deus, peço a Deus clemência e peço a Deus, cumpra a tua promessa. A Bíblia fala que o próprio Jacó já teve seu salário trocado mais de 10 vezes quando ele estava na casa do seu tio Labão. Foi enganado por mais de 14 anos. Trabalhou mais 7 anos pelo um salário mísero. E 20 anos ele ficou ali aguardando a promessa de Deus se cumprir na vida dele. E ele atravessou o Val do Jaboque. E foi um dos maiores sheiks da época em Israel. Porque ali ele foi sheik. Ele foi um grande homem de Deus, um grande patriarca. Mas teve que aprender. Teve até mesmo que lutar com Deus na travessia. E o seu filho José não foi diferente. Davi para ser rei, amado.
Primeiro ele recebeu a promessa, estava lá cuidando das ovelhas. E de repente ele teve que encarar os gigantes da vida. Os gigantes Golias. E Golias foi morto por Davi. Davi, depois de um tempo, é que foi aclamado rei. Entenda, e aguarda o tempo da promessa. A Bíblia fala, amado, que ali Eliseu foi ungido profeta. E ele andou com Elias muito tempo. Somente muito tempo depois foi que Eliseu realmente pegou o seu ministério profético e exerceu conforme lá. 2 Reis, capítulo 1 em diante. O que eu quero falar para você pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré é que você tem que saber aguardar o tempo da promessa. Você tem que saber ter calma nos momentos de aflições, porque a Bíblia fala que você teria aflições, mas tem de bom ânimo. José está sofrendo dentro da casa de Potifar. E às vezes você está sofrendo aonde você está trabalhando, aonde você está morando. Às vezes você está sofrendo porque não tem um veículo. Mas aguarde o tempo da promessa pela fé. Porque Deus está lapidando o teu coração, a tua integridade e a tua moral, a tua retidão, observando aonde você senta ou deixa de sentar, observando o teu coração, se você honra ou se você não honra, se você ora ou se você não ora, se você lê ou se você não lê. Amado, Deus está te levando ao ponto de entregar aquilo que é teu por direito e por herança. Mas aguarde o tempo. Aguarde, porque existe uma linha do tempo traçada sobre a tua vida. E você tem que entender. A Bíblia fala que Deus não se agrada dos que recuam. E tem muita gente recuando, colocando o pé no Evangelho e saindo do Evangelho por causa de aflições. Amado, Deus não gosta desse tipo de gente. Porque ainda que você esteja fraco, se faça forte no poder e nome de Jesus. Para cada dia o seu próprio mal. Há uma aflição de cada dia. O que eu quero falar para você pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré é que a mulher gritou, acusando José, até mesmo de ter tocado nela. Potifar, mesmo triste, declara a prisão de José. José é preso. Imagina você no cárcere esperando o tempo da sua promessa. E de repente aparece um padeiro e um copeiro. Amado, o padeiro tem um sonho e José fala, tu vai morrer. O copeiro tem outro sonho e José fala, tu vai viver. E agora lembra de mim quando tu chegar diante de Faraó. Dito e feito, quando Faraó teve um sonho, vacas magras e vacas gordas. O copeiro lembrou que lá na cadeia alguém interpretou o seu sonho. O Espírito de Deus nos dá isso, amado. A chance de alguém nos indicar, até mesmo para abrir porta, aonde não tem porta. Alguma coisa você fez na obra de Deus, um dia vai servir de retorno para a sua própria vida, porque é a lei do plantio. Da mesma maneira que tu planta, tu vai colher. Se tu planta bondade, tu vai colher bondade. Se tu planta maldade, tu vai colher maldade. Faraó chama, José interpreta e fala, haverá 7 anos de escassez e 7 anos de bênção. Agora tu tem que achar alguém para administrar essa situação. E Faraó fala, tu mesmo vai administrar. José se assenta como o segundo homem mais poderoso do Egito. Tinha o anel sinete de Faraó. Tudo que ele marcava ali era como se fosse o próprio Faraó. Faraó estava lá, como Faraó, reinando. Mas José respondia por todo o reino de Faraó, todo o Egito. Amado, vai chegar um tempo que todos, até mesmo da tua família, vai reconhecer o teu valor. E você também tem que reconhecer o valor da sua família. A família de José sente fome lá em Israel. E manda buscar comida no Egito porque sabia que lá tinha comida. Mas mal sabia eles quem era o administrador. Porque eles pensando que vendendo a José, José iria sumir. Amado, preste atenção. José vê os seus irmãos. Não se revela para eles. Começa a chorar. E ali fica com o seu irmão menor, como garantia, como penhor, até que trouxesse o seu pai. Criou uma história onde o próprio José mandou colocar algo de valor nas sacas de alimento. E ali falou, vocês estão me roubando, mas era o próprio José, gerando uma estratégia para trazer seu pai para o Egito. Assim foi, amado. Trouxe o pai para o Egito, para uma região chamada de Gozém.
E ali, depois da morte de José, depois da morte dos patriarcas, depois de tudo isso, o povo fica cativo por 400 anos dentro do Egito. O que eu quero falar para você é que existe uma época de cativeiro, mas o povo vai ser liberto. Já na época de Moisés, Moisés tira o povo do Egito e volta para a terra prometida. Nós somos cativos há mais de 520 anos. Somos cativos desde a época do Império. Pessoas usurpam as nossas vidas, nos roubam gratuitamente. Mas chegou o tempo da nossa libertação como nação. Porque Deus já se inclinou a esta nação e já toca nos políticos severamente. É porque é uma estratégia de Deus, ele vai derrubando aos poucos. Não se preocupa, vai derrubar. A mão de Deus bate daqui para frente veementemente e você vai ver isso. Chegou a nossa hora e chegou a nossa vez como nação. Outras pessoas, até mesmo da América do Sul, vão reconhecer a força do Brasil. Creia você ou não, porque quem fala aqui é um profeta. Meu ministério profético garante isso. Pessoas me conhecem e sabem quem eu sou. A graça e a paz, meus amados. Que você tenha experiências como José. Que você aguarde o tempo da promessa. Que você aguarde Deus operar na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Graça e paz. Em nome de Jesus. Dê o seu joinha. Compartilhe. Inscreva-se no canal. Ative as notificações para receber novas ministrações. Aleluia! Graça e paz, meus amados. A graça e a paz em nome de Jesus. Graça e paz. Aleluia!